Fala galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em mais uma quarta-feira, fazia tempo que eu não trazia o vídeo de quarta, mas vamos dar continuidade ao livro Sem Consciência de Robert Hire. Hoje a gente está no capítulo 7, que fala sobre os psicopatas de colarinho branco. Gente, quanto mais leio esse livro e eu trago aqui pra vocês, eu penso que esse realmente é um livro necessário, que todo mundo deveria ter consciência do conteúdo que traz esse livro. Então, se você quiser saber de todos os detalhes, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e quarta, eu trago casos criminais, síndromes e transtornos, agora um livro da área. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Dá um oi pra galera, Alexandre! Tamo de volta, hein? Tamo de volta, voltamos com tudo ou não, porque... Espero que as próximas... Daqui 2 meses volta de novo. Espero que as próximas semanas não sejam corridas, porque eu gosto mesmo de trazer, mas enfim, tudo acontece para que eu não consiga. Mas enfim, vai dar certo, vamos voltar com tudo, oremos. O capítulo 7 vai começar contando uma história de uma fraude milionária de um homem que fez com diversas instituições bancárias. Ele não fez com uma ou duas instituições bancárias, foi algo assim de um âmbito nacional mesmo, com muitas pessoas. E nisso ele vai começar a citar o perfil que esse homem tinha. E para não ficar uma coisa muito repetitiva, eu já citei diversas vezes o perfil é de um psicopata, e esse homem, ele tinha claramente um perfil de um psicopata de acordo com as suas ações. Ele era um homem extremamente encantador, extremamente manipulador, e ele conseguiu forjar até bens para que ele conseguisse empréstimos milionários. E o mais interessante de tudo isso é que o criminoso normal, aquele que não é psicopata, o que distingue de uma pessoa que é psicopata é que o psicopata ele vai muito além de instituições sem rosto, muito além de instituições bancárias. Envolve ali um conjunto de pessoas como familiares, amigos, as pessoas que trabalham naquelas instituições, envolve muito, e até o próprio sistema judiciário. A forma como eles conseguem manipular e prejudicar a vida dessas pessoas sem nenhum tipo de remorso é algo muito marcante. E também outra coisa muito interessante é que eles conseguem, na maioria das vezes, evitar a prisão. Ou quando são presos, eles conseguem a liberdade logo após também. Para vocês terem uma ideia desse envolvimento desse homem com essas manipulações de fraudar instituições financeiras, ele usou um escritório de uma contabilidade de prestígio para forjar declarações financeiras, o qual ele conseguia realizar os empréstimos. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também iludiu pessoas que estavam trabalhando lá para que eles formassem um fundo fraudulento de assistência ao idoso. Para essas pessoas que trabalhavam com ele nesse sistema de assistência ao idoso, eles falaram que aquele homem era o trapaceiro mais polido que eles já conheceram. Tem até uma frase no livro que é bem interessante, que vai demarcar isso, é que é assim: pessoas encantadoras vivem no limite das expectativas de seu encanto e comportam-se tão abusivamente quanto o mundo lhes permitem. Então, pelo fato de psicopatas terem essa facilidade de ser extremamente encantadores, eles realmente vão se comportar de maneira muito abusiva. E você sabe, você que acompanha o mundo, você sabe que pessoas encantadoras realmente conseguem muitas coisas e eles vão se comportar de forma abusiva. Quem é psicopata? É igual aquele cara lá que fingiu ser dono da Gol. Inclusive ele tem um livro e ele tem várias outras histórias, tipo, de apartamento que ele vendeu que não era dele, sabe? E várias outras coisas assim. Não foi só aquele caso lá que, tipo, ele só tava fingindo ser dono da Gol pra entrar no camarote. Ele fez vários golpes, foi preso, conseguiu fugir da cadeia iludindo as pessoas. Então, não sei se ele é psicopata, mas pelo que aparenta assim, essas pessoas têm muito dom de ludibriar as pessoas, né? Realmente, e é muito interessante porque talvez até essas pessoas elas não vieram de famílias ricas e que detêm todo o poder. Eles conseguem manipular para que as pessoas acreditem que ele tem um poder mesmo sem ele ter R$1 no bolso. Então é muito impressionante esses casos também. Tem até uma série na Netflix que eu não vou lembrar o nome agora, que eu nem terminei de assistir, mas vai contar também. Ela é baseada em uma história real de uma menina que ela aparentemente era uma herdeira russa, não me falha a memória, enfim, eu não lembro. E ela conseguiu basicamente enganar tantas pessoas da alta sociedade justamente porque ela tinha um jeito muito encantador, muito inteligente.
Justamente. Ele, por exemplo, nesse caso da Gol, ele entendia muito de avião. Uhum. Então, meio que ele conseguia enganar as pessoas, tendo o conhecimento que ele tem, sabe? O poder da palavra e da persuasão é muito grande. Inclusive, eu acho que até se tem em outros vídeos que os psicopatas eles podem falar facilmente que eles trabalham em diversas profissões, porque quando eles querem alguma coisa, eles vão conhecer aquele assunto. Então, eles podem até conhecer de forma superficialmente, mas para as pessoas que são leigas, ele vai falar de uma forma ali tão manipuladora como se ele conhecesse tão bem aquele assunto que vai acabar enganando. Ou ele pode muito bem se aprofundar em um assunto. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, que não são formadas em medicinas e fingem que são médicos, fingem que são psiquiatras, fingem que são advogados. E é uma coisa que é muito interessante porque eles enganam diversas pessoas e até profissionais da área. Inclusive, ele fingiu ser médico também pra visitar um amigo dele que estava internado. É impressionante. Tem até um caso que vai estar, inclusive, nesse capítulo de um cara que ele era médico e ele, inclusive, ele não era médico, ele fingia ser médico. E ele não fez uma cirurgia, ele fez diversas cirurgias, sabe? E ele foi preso, porém, como isso? Ele tem uma capacidade de sair da prisão de uma forma muito fácil. Então, ele foi preso, mas ele foi solto e ele foi para outro país e fingiu ser médico de novo e fez diversas cirurgias. E, além das cirurgias claramente serem mal realizadas e deixarem pessoas com danos físicos, ele era cirurgião ortopédico, ele também deixava essas pessoas com danos psicológicos, porque ele se aproveitava dessas pessoas em estado vulnerável e até abusava sexualmente de diversas pessoas, sabe? A gama de crime deles é muito grande. Eles estão como médico para eles conseguirem alguma vantagem que dá a figura do médico. Esse psicopata que fraudou diversas instituições, ele vai descrever também a forma como ele ser alguém de autoridade, que é o que eu estava acabando de dizer, faz com que as pessoas confiem facilmente. Normalmente você pode não confiar em pessoas que possuem um cargo baixo, como por exemplo o atendente de telemarketing. Se um atendente de telemarketing for te ligar oferecendo alguma coisa, você provavelmente vai ficar muito irritado, porque, enfim, não é uma profissão que está em um cargo alto da sociedade que esbanja tanta confiança. Mas agora, quando você vai se referir a médicos, a professores, a orientadores de investimento, por exemplo, as pessoas têm uma confiança nesse tipo de pessoa como se essas pessoas fossem um Deus que jamais podem errar, e elas realmente depositam toda a confiança nela, mesmo sem conhecer o caráter e a índole dessas pessoas. Na maioria das vezes, aquela pessoa pode não ser um psicopata, então a confiança é realmente válida, mas tem casos que infelizmente não é assim. E que infelizmente no mundo cheio de pessoas psicopatas, a gente realmente precisa ficar mais atento. Nesse capítulo ele vai citar coisas tão preciosas que quando eu li eu pensei, meu Deus, o mundo precisa realmente ter a consciência disso. Porque quando você fala de cargos altos e que envolve principalmente pessoas vulneráveis, você fica pensando o poder que essas pessoas detêm e o mal que elas podem fazer a essas pessoas vulneráveis. Como, por exemplo, professores que trabalham com educação infantil. Você vê que tem muitos casos, apesar de não ser a maioria dos professores, mas tem muitos casos de professores que abusam de crianças sexualmente, abusam de crianças psicologicamente. E isso é algo muito preocupante, porque quando você coloca principalmente pessoas vulneráveis no poder de outra pessoa e você confia muito naquela outra pessoa, pode muito bem ocorrer que aquela pessoa não seja confiável e você está sendo extremamente manipulado por ela. Por exemplo, até não precisa nem ser um profissional da área. A maioria dos abusos infantis que ocorrem não são de pessoas desconhecidas para as crianças, são normalmente pessoas que estão no âmbito de confiança dela, pode ser até pai, irmão, tio, um colega da família, aquele colega muito legal, muito próximo da família, que é amigo de anos. Às vezes a gente não conhece, a gente realmente não tem como saber o coração de cada pessoa e a gente pode ser muito bem manipulado. Inclusive, o próprio autor do livro passou 25 anos estudando, que a vida dele é dedicada a estudar a psicopatia. Ele falou que ele mesmo já se enganou, que ele mesmo viu uma pessoa e ele não detectou que aquela pessoa era um psicopata, porque eles não andam com um sininho no pescoço avisando, olha eu aqui, tome cuidado comigo. Ele vai citar também como a relação, por exemplo, de um psicólogo, um psiquiatra, pode muito bem se aproveitar de pessoas vulneráveis que estão ali procurando ajuda psicológica, podem se aproveitar sexualmente dessas pessoas, e se essa pessoa um dia chegar a denunciar, chegar a falar algo contra, como o nosso sistema judiciário é muito falho, não tem essa preparação realmente
realmente para o conhecimento de psicopatas, que eu acho que é algo essencial, deveria ter no meio, judiciário principalmente. Essas pessoas, elas podem muito bem não serem ouvidas. Porque imagina só, tem lá um psiquiatra e uma mulher, sei lá, um homem que foi abusado sexualmente. E o homem fala, a mulher fala, e eles estão ali naquele momento que precisam de ajuda para a sua saúde mental. Por isso que foram procurar um profissional da área. E o psiquiatra simplesmente fala que aquela pessoa, na verdade, ela tem um transtorno mental e que ela tem essas imaginações, acredita que é real e que essa pessoa está louca. Em quem é que o juiz vai acreditar? Naquela pessoa que tem uma formação, que tem anos de carreira, talvez, ou naquela pessoa que não tem um status social alto, que é vulnerável? Então, realmente, é muito complicado mesmo quando chega nesse âmbito, porque você pensa, meu Deus, em quem confiar? Você acaba podendo até ficar paranoico, porque é muito surreal. E isso acontece muito. E a forma como psicopatas banalizam, e eu já citei isso diversas vezes, a vida de outras pessoas é algo extremamente preocupante, que deve criar um alerta muito maior à sociedade. Como, por exemplo, tem um caso de um psicopata que ele abusou sexualmente da filha da namorada dele, e quando ele foi questionado por que ele fez aquilo, e ele disse que só pegou o que estava na mão dele, uma criança de 8 anos de idade. Você realmente não consegue imaginar, mas é algo tão banal que até crianças, pessoas inocentes, pessoas vulneráveis são nada, são peças no tabuleiro deles. Uma coisa que você vai notar também é, como isso que eu estou falando já deixa a entender que psicopatas realmente, principalmente esses de colarinho branco, que estão assim em um cargo social mais alto, tem um solo fértil demais para crescer. Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Você vê muitas vezes também o que ocorre é quando se descobre um psicopata, principalmente algum tipo de líder que as pessoas acreditam muito, confiam muito. As pessoas tendem a se perguntar como que isso aconteceu. É como se só naquele momento em que a pessoa cometeu aquele crime, ela virou um psicopata e antes ela não era. Quando na verdade ela sempre foi. E ela sempre fez coisas erradas durante praticamente a vida inteira. E depois que essa pessoa foi descoberta, ela vai continuar fazendo. Tem o caso de uma mulher que vai estar sobre o seu marido, que ele era uma pessoa extremamente influente socialmente. Diversas pessoas acreditavam nele, inclusive ela. E ela era extremamente manipulada por ele. O depoimento dela eu acho muito importante ler inteiro, porque ele é muito rico. Ela fala assim, durante 5 anos ele me traiu, me apavorou, falsificou cheques da minha conta bancária, mas todo mundo, inclusive meu médico, meu advogado, meus amigos, colocavam a culpa em mim. Ele conseguiu convencer a todos de que era um homem bom e honesto e de que eu estava ficando louco. Fez isso tão bem que eu mesma cheguei a acreditar. Mesmo depois que ele limpou a minha conta no banco e fugiu com uma aluna de 17 anos de idade, muita gente não conseguia acreditar. Alguns queriam saber o que eu tinha feito para que ele agisse de modo tão estranho. E essa questão que existe muito é que o psicopata, o criminoso, ele pode conseguir fazer com que a vítima seja culpada. Como muitas vezes, era o meu companheiro de relacionamento que era louco. E como essas pessoas são encantadoras demais, são manipuladoras demais, em quem que a pessoa vai acreditar? Naquela pessoa que é encantadora, naquela pessoa que fala bem, naquela pessoa que parece ser uma pessoa mais maravilhosa do mundo, ou vai acreditar naquela outra pessoa que às vezes nem sabe muito bem como se expressar? Então, realmente as pessoas tendem a acreditar nas pessoas mais encantadoras, sendo que encanto não é sinônimo de confiabilidade. Eu penso por exemplo, naquela mulher que cortou o marido lá e depois a Netflix fez um filme pra ela. Filme não, uma série. E daí todo mundo ficou com dó dela, mas se você for pegar o caso mesmo, ela fez uma coisa brutal. Ela não só cortou o marido dela em várias partes, mas fez isso na frente do filho, né? Pois é. E eu penso nisso, mas ao mesmo tempo eu não sei se pode falar dessas coisas. Enfim, é um caso realmente que me fez pensar muito, porque por mais que ele não fosse um bom homem, que ele traísse ela e que ele, talvez de acordo com ela, praticasse violência psicológica, mas normalmente o que você tenta fazer é fugir daquela situação. Eu sei que é algo muito difícil mesmo para as pessoas que sofrem relacionamento abusivo, principalmente se a pessoa com quem essa pessoa está casada é alguém de grande poder social. Mas enfim, mas é muito complicado quando uma pessoa chega em uma situação de matar e esquartejar na frente do filho. E por ela ser extremamente encantadora, por ela realmente falar todas as coisas que passou de uma forma tão intensa, talvez você tenda a ter dó dela e a achar que o que ela fez foi certo. Porque até muitos psicopatas usam de sua infância triste ou de situações que a vítima fez e que foi ela que provocou para que chegasse naquela situação. Mas enfim, eu não tô dando opinião sobre nada, eu só tô falando de suposições.
E, gente, um psicopata de colarinho branco que detém um grande cargo social, eles têm todas as ferramentas para continuar fazendo o que fazem. Como eu falei para vocês, o solo é muito fértil. É como se fosse uma cadeia que essas pessoas vão crescendo, elas vão detendo o poder, elas conhecem fraquezas de outras pessoas que detêm o poder, então talvez se essas outras pessoas que detêm o poder saibam de alguma coisa errada que ela fez, essa pessoa não vai denunciar porque aquela pessoa tem informações privilegiadas. Então, é uma pessoa que detém o poder que se algum jornalista honesto for tentar fazer alguma coisa contra aquilo, aquela pessoa tem o poder de silenciar toda a mídia. Então, é realmente uma coisa hierárquica muito grande, que se você parar para pensar o quanto de possíveis psicopatas existem nas grandes corporações, na mídia, no sistema político, em coisas assim que a gente nem imagina, é muito grande. Tirá-los de lá, denunciá-los, é muito complicado, porque você nota, por exemplo, um ladrão de banco é preso por 20 anos. Não que seja errado um ladrão de banco ser preso, mas, por exemplo, uma pessoa, um político que comete ali uma fraude, rouba cofres públicos assim de valores milionários, é passado por todo um processo judicial lento, é passado por um monte de burocracia, aquela coisa lenta, e quando chega a pessoa vai presa no máximo 1 ano, e olhe lá, e ela é solta, em liberdade, como se nada tivesse acontecido. A gente julga muito as pessoas, os criminosos comuns, não que seja errado julgar criminosos comuns, porque mesmo que a pessoa seja uma criminosa comum, ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Mas pessoas que detêm esses grandes cargos, muitas vezes a sociedade, ela não vai julgar, ela não vai querer que realmente aquela pessoa pague por aquilo que fez, porque aquela pessoa está manipulando não só outros grandes líderes, outras grandes pessoas que possuem cargos, mas também podem estar manipulando toda uma massa de pessoas. Até quase no finalzinho aqui desse capítulo, o autor vai dizer assim: nós condenamos e marginalizamos o ladrão de banco, mas pedimos ao fraudador que nos ajude a investir nosso dinheiro ou convidamos a entrar para o nosso clube de tênis. E só para finalizar o vídeo, lembra que eu falei para vocês lá no começo daquele homem que fraudou diversas instituições financeiras e tal? Ele vai falar no tribunal a seguinte frase: eu passei 2 meses na cadeia. Passei pela experiência de dividir uma cela com um pobre ignorante, um criminoso profissional, um usuário de drogas e um contrabandista, um assassino. Eu cheguei ao fundo do poço em minhas emoções e autoestima quando tive de ficar ao lado desse elemento da sociedade. E ainda assim estou aqui, e por algum tipo de lógica devo ser considerado alguém igual a ele. Eu posso dizer ao Senhor sem hesitar: eu não sou igual a ele. Eu não pareço com ele, eu não falo como ele, o meu comportamento não é igual ao dele e nós não sentimos as mesmas coisas. Eles realmente acham, como eu já falei pra vocês, que são melhores do que as pessoas, mas quando você vê realmente, é uma pessoa que assassina, que é um estuprador, ela vai ser presa, e uma pessoa que comete uma fraude financeira, as pessoas pensam, não é a mesma coisa, sabe? E tem muitas pessoas que cometem sim, esses crimes indiretamente, vão fraudando ali, eles vão conseguindo mascarar tudo que fazem, vão ferindo pessoas psicologicamente, aquilo não é de fato um crime, mas elas vão prejudicando a vida de diversas pessoas. Mas realmente, quando é um criminoso que faz algo diretamente contra a vida das pessoas, isso tem a ter um alarde maior. Não que seja errado você condenar uma pessoa que fez algo hediondo, claro, com certeza, você tem que... Isso é errado, meu Deus, eu não preciso falar o óbvio, né? Mas esses outros tipos de crimes também devem ser muito olhados e deve ser levado a sério pelo sistema judiciário e pelas pessoas, porque mais e mais pessoas são prejudicadas, mais e mais psicopatas estão livres à solta por aí, prejudicando a vida de inúmeras, talvez milhares ou até mais de pessoas. E só para fechar aqui, você nota também a diferença de pessoas, de criminosos comuns, de criminosos assim que não detêm um grande cargo, que não detêm um nível social alto, e de pessoas que detêm um nível social alto, quando até vão para a prisão. Ele tá pagando pela pena, mas tá em um quarto com ar-condicionado, com comida boa, um filme com biblioteca, enquanto aquele criminoso que veio de uma família mais humilde está lá, ou até que veio de uma família que não seja rica, mas enfim, normal, está lá em uma cela com 30 pessoas juntas e comendo comida ruim. Eu não tô falando que todos os criminosos devem ter a mesma situação de um criminoso de alta sociedade. Na verdade, o que eu tô querendo dizer é que esses dois tipos de classes são criminosos e eles precisam pagar pelos seus crimes, porque facilitar esse tipo de coisa com que
mesmo que uma pessoa de alto escalão cometa um crime e o crime dela vai ser impune, ou se ela receber alguma punidade, essa punidade não vai ser tanto assim, isso só deixa o solo mais fértil para que cresça ainda mais criminosos nesse ramo. Tá doido pra assistir o jogo do Palmeiras, por isso que tu não tá falando nada, né? Tu quer que o vídeo acabe logo? Fala aí alguma coisa. Vou assistir o jogo. Tchau! E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam, mais pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto, que é muito legal. Te agradeço novamente. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e Tchau, tchau. tchau, tchau.